Raimundo decide ir ao encontro de Beto, demonstrando seu comprometimento com a relação entre os dois. Ele acredita que essa conversa será fundamental para esclarecer pendências e reforçar laços. Enquanto isso, Beatriz confronta Basílio sobre Maristela, determinada a arrancar verdades que ele insiste em esconder. Apesar da insistência, Basílio, sempre astuto, consegue despistá-la habilmente, garantindo que seus segredos permaneçam ocultos por mais algum tempo. Em outra parte da trama, Ronaldo resolve aceitar a proposta de Raimundo e decide voltar a trabalhar com ele. Essa decisão marca um importante passo na reconciliação entre os dois, que mesmo com desavenças passadas, mostram-se dispostos a superar as diferenças em prol de objetivos comuns. Essa colaboração promete trazer novos desafios e oportunidades para ambos. Paralelamente, Zélia, em uma conversa sigilosa com seu cúmplice misterioso, revela ter descoberto informações importantes sobre Arlete. Essa descoberta adiciona uma camada de mistério à trama, sugerindo que Zélia está cada vez mais perto de desvendar os segredos mais sombrios da família Alencar. Mais tarde, Beatriz faz uma visita a Beto no hospital. No entanto, a tensão aumenta quando Bia surge inesperadamente e a humilha, desencadeando uma cena constrangedora. Clarice, ao presenciar a situação, exige que Bia peça desculpas, reafirmando sua autoridade e tentando restaurar a harmonia entre elas. Enquanto isso, na fábrica, Juliano é confrontado por um funcionário sobre um problema que pode comprometer as operações. A situação gera preocupação e revela que os desafios profissionais também desempenham um papel significativo na trama. Em outro momento, Ronaldo alerta Beto que o jornal não pode esperar sua recuperação, colocando pressão sobre ele para que decida como proceder. Nelson, por sua vez, enfrenta uma situação delicada ao ser chantageado, o que pode colocar em risco segredos que ele vinha protegendo com afinco. Determinado a desvendar os mistérios da família Alencar, Zélia confronta Arlete, exigindo que ela revele tudo o que sabe. Em um embate cheio de tensão, Arlete tenta resistir às pressões, mas fica claro que Zélia está disposta a tudo para obter as respostas que procura. Em outro cenário, Mauro aborda Celeste de forma inesperada, criando um momento de surpresa e possíveis desdobramentos emocionais. No entanto, essa cena é flagrada por Edu, que reage com desconfiança e curiosidade, adicionando mais complexidade à relação entre os personagens. A trama ganha ainda mais intensidade quando Zélia faz uma descoberta chocante: Valéria é a verdadeira mãe de Bia. Essa revelação surge após uma investigação minuciosa conduzida por Zélia, que conecta as peças do quebra-cabeça de forma impressionante. Ela descobre que Juliano e Maristela arquitetaram um plano cruel para desaparecer com Valéria e colocar Bia sob os cuidados de Clarice, que estava desmemoriada na época. Essa descoberta representa um divisor de águas na história, prometendo desdobramentos dramáticos. A investigação de Zélia começa quando ela ouve Juliano mencionar, durante uma conversa com Arlete, que tem outra filha com problemas cardíacos. Intrigada e movida por sua ambição, Zélia se aproxima de Arlete, propondo uma oferta de trabalho que serve como pretexto para obter mais informações. Durante essa aproximação, Zélia consegue persuadir Arlete a beber, criando um clima de camaradagem que facilita a troca de confidências. Sem perceber as verdadeiras intenções de Zélia, Arlete acaba compartilhando detalhes sobre sua relação com Valéria e Juliano. Em um momento de descuido, Arlete mostra uma foto antiga de Bia, ainda bebê. Aproveitando a distração da costureira, Zélia pega a imagem e a leva para casa. Lá, ela compara a foto com outra que já possuía de Bia, confirmando suas suspeitas. A semelhança é inegável, e Zélia conclui que a menina é de fato filha de Valéria. A confirmação vem acompanhada de mais detalhes sombrios. Juliano e Maristela, em um plano cruel e calculado, desapareceram com Valéria e colocaram Bia sob os cuidados de Clarice, aproveitando-se do estado frágil da mulher na época. Triunfante, Zélia não perde tempo em compartilhar sua descoberta com seu cúmplice misterioso. A vilã promete usar essa informação para desestabilizar seus rivais e consolidar sua própria posição na trama. Determinada a virar o jogo, ela planeja manipular e usar essa nova peça do quebra-cabeça a seu favor, prometendo novos desdobramentos dramáticos em Garota do Momento. Nos bastidores dessa descoberta, Zélia também enfrenta dilemas pessoais. Sua relação com o cúmplice misterioso parece mais complexa do que aparenta, sugerindo que ambos têm interesses ocultos que podem colidir. Ao mesmo tempo, os eventos na fábrica e o drama envolvendo Nelson indicam que outras subtramas estão se desenvolvendo paralelamente, enriquecendo a narrativa. Enquanto Zélia celebra sua descoberta, outros personagens também enfrentam momentos decisivos.
Clarice, por exemplo, demonstra sua força ao exigir respeito e responsabilidade de Bia, ao mesmo tempo em que tenta lidar com as consequências das revelações sobre sua verdadeira origem. Beto, por sua vez, precisa equilibrar sua recuperação com as pressões do trabalho, enquanto Ronaldo se esforça para ajudá-lo e provar seu valor. A trama de Garota do Momento promete se intensificar ainda mais com reviravoltas e embates que deixarão os telespectadores ansiosos por cada novo capítulo. As alianças se formarão e se desfarão, enquanto segredos e traições vão emergir para transformar a vida de todos os envolvidos. Zélia, agora armada com sua mais recente descoberta, está pronta para jogar suas cartas e abalar as estruturas da família Alencar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia, sempre persuasiva, decide apostar em sua lábia para convencer Arlete a costurar para ela. Usando argumentos calculados e um toque de empatia, ela apresenta a proposta como uma oportunidade imperdível. Você tem talento, Arlete. É uma chance de mostrar seu trabalho para as pessoas certas. Após alguma hesitação, Arlete acaba aceitando, seduzida pela promessa de reconhecimento, mas sem perceber as intenções ocultas de Zélia. Enquanto isso, Clarice, encantada pela ideia inovadora de Beatriz, decide colocar o plano em prática. Ela aceita dar aulas para as moças do Gente Fina, um projeto social que promete levar conhecimento e empoderamento para jovens de comunidades carentes. A decisão enche Beatriz de orgulho, pois ela vê nisso uma chance de transformar vidas e fortalecer a amizade com Clarice. Lígia, por sua vez, enfrenta uma encruzilhada pessoal. Após receber uma proposta inesperada para viajar com Giovanni, ela busca o apoio de Raimundo, revelando seus medos e expectativas. Não sei o que fazer, Raimundo. É uma oportunidade única, mas sinto que estou deixando algo para trás. Raimundo, embora compreensivo, percebe as entrelinhas e sugere que Lígia se permita viver novas experiências. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Determinada a não embarcar sozinha, Lígia decide convidar Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro. A proposta surpreende o rapaz, que ainda luta para encontrar equilíbrio em sua vida. No entanto, o convite de Lígia reacende nele o desejo de se reconectar consigo mesmo e explorar novos horizontes. O acidente de Beto se torna o foco das atenções, com todos se perguntando o que realmente aconteceu. Bia, fingindo preocupação, tenta desviar as suspeitas enquanto secretamente monitora a situação para garantir que seus planos não sejam descobertos. No final do dia, cada personagem reflete sobre suas ações e decisões. Zélia, satisfeita com o progresso de seu plano, já pensa nos próximos passos. Clarice, animada com suas aulas no Gente Fina, sente que está fazendo a diferença. Lígia, ainda indecisa, decide que o cruzeiro será uma chance de recomeçar, enquanto Ronaldo se prepara para retomar sua posição na agência. A tensão cresce e todos sabem que o desenrolar dos eventos trará consequências irreversíveis. O que começou como pequenas decisões e manipulações agora ameaça explodir em um drama que ninguém poderá ignorar. Beatriz estava inquieta, andando de um lado para o outro na sala de espera do hospital. O som dos passos ecoava no ambiente silencioso, onde o ar parecia carregado de tensão. Desde que soubera do estado crítico de Clarice, não conseguia pensar em outra coisa. A professora de etiqueta, que sempre fora uma figura tão imponente e cheia de classe, agora lutava pela vida em um leito de hospital, inconsciente e vulnerável. O cenário, porém, era ainda mais complexo para Beatriz. A modelo guardava um segredo que vinha sufocando-a há anos. Clarice não era apenas sua mentora, mas também sua mãe biológica. O peso dessa verdade, que ela nunca tivera coragem de revelar, agora parecia insuportável. A possibilidade de Clarice nunca acordar e morrer sem conhecer essa parte de sua história era algo que Beatriz simplesmente não podia aceitar. Beto, observando de perto, sentiu a angústia de Beatriz. Você está muito abalada. Tem algo mais acontecendo, não é? Ele perguntou, a voz cheia de preocupação. Por um momento, Beatriz hesitou. O segredo que ela mantinha parecia pesado demais para ser compartilhado.
Mas a visão de Clarice, frágil e imóvel, foi o suficiente para derrubar suas barreiras emocionais. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos antes de finalmente se abrir. Clarice. Ela não é só minha mentora, Beto. Ela é minha mãe. Minha mãe biológica, confessou com a voz embargada. As palavras ecoaram no quarto, e a expressão de surpresa no rosto de Beto foi imediata. Eu sempre soube disso, mas nunca tive coragem de contar. Não queria abalar a vida dela nem a minha. Mas agora eu tenho medo. Medo de que ela nunca acorde, de que nunca saiba a verdade sobre mim. E pior, medo de que todas as mentiras e farsas da família Alencar nunca venham à tona. Desabafou Beatriz, as lágrimas finalmente correndo por seu rosto. Beto ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a revelação. Ele segurou a mão de Beatriz com firmeza, olhando diretamente em seus olhos. Eu estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos. Clarice vai acordar e a verdade será revelada. Eu prometo. O apoio de Beto trouxe um pouco de conforto para Beatriz, mas a revelação também levantou novas suspeitas. Ele começou a ligar os pontos pensando no atropelamento que Clarice havia sofrido no passado, evento que marcara o início de sua amnésia. Será que o que aconteceu com ela naquele acidente não foi só um acaso? E se tiver sido causado de propósito? As palavras de Beto despertaram algo em Beatriz. Ela sabia que Juliano e Maristela estavam envolvidos em tramas sombrias, mas até então não tinha considerado a possibilidade de que eles pudessem estar diretamente ligados ao atropelamento de Clarice. A suspeita era perturbadora, mas também fazia sentido. Nos dias seguintes, enquanto Clarice permanecia inconsciente, Beatriz e Beto começaram a investigar discretamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a sombra de Juliano e Maristela pairava cada vez mais evidente sobre os eventos que levaram Clarice àquele estado. Beatriz também começou a refletir sobre sua própria história. Lembrou-se de pequenos momentos da infância, fragmentos que agora ganhavam novos significados. A ausência de Clarice em sua vida, o silêncio em torno de sua origem, tudo isso parecia apontar para um segredo cuidadosamente guardado. Finalmente, após dias de espera, um pequeno sinal de esperança surgiu. Clarice mexeu os dedos e abriu os olhos por um breve momento. Ainda fraca, conseguiu murmurar algumas palavras. Beatriz estava ao seu lado, segurando sua mão. "Mãe, eu estou aqui", disse ela, com a voz embargada. Embora Clarice não conseguisse responder, aquele momento foi suficiente para renovar a determinação de Beatriz. Ela sabia que precisava lutar por sua mãe e pela verdade. Com Beto ao seu lado, estava pronta para enfrentar qualquer desafio, mesmo que isso significasse expor todos os segredos obscuros da família Alencar. A batalha estava apenas começando, mas Beatriz estava decidida. Clarice não poderia morrer sem saber a verdade. E, acima de tudo, os responsáveis pelo sofrimento de sua mãe teriam que pagar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice começa a sentir-se mal enquanto conversa com Beatriz, o que a deixa visivelmente abalada. Em um gesto de confiança, ela pede que Beatriz assuma a responsabilidade de apresentar as alunas bolsistas no programa de Alfredo, já que acredita no potencial e na capacidade da jovem. Beatriz, surpresa, aceita o pedido com determinação, enquanto Clarice se retira para cuidar de sua saúde. Enquanto isso, Celeste enfrenta um momento decisivo em sua vida pessoal. Após uma discussão acalorada, ela toma a difícil decisão de expulsar Mauro de sua casa. A tensão entre eles havia chegado a um ponto insustentável, e Celeste decide que é hora de preservar sua paz e bem-estar. No entanto, Raimundo, seu pai, fica intrigado e questiona a filha sobre o que realmente aconteceu. Ele tenta entender os motivos por trás da decisão de Celeste, mas ela evita entrar em detalhes, preferindo manter certos assuntos em sigilo. Em outra parte da cidade, Juliano confessa a Maristela que foi procurado por Arlete. A revelação causa surpresa e apreensão em Maristela, que tenta entender o motivo do interesse de Arlete por Juliano. Ele explica que a conversa foi breve, mas deixou no ar uma sensação de algo maior prestes a acontecer.
Maristela, sempre observadora, decide que é melhor ficar alerta. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beto lamenta profundamente que as fotos tiradas por Ulisses de Maristela e Basílio não tenham ficado como esperado. Ele tinha grandes esperanças de usar essas imagens para um projeto especial, mas a qualidade abaixo do esperado frustra seus planos. Determinado a encontrar uma solução, Beto começa a pensar em alternativas para salvar a ideia. Beatriz, sempre perspicaz, apresenta uma nova proposta a Clarice. Com entusiasmo, ela detalha sua ideia, mostrando o quanto está comprometida em contribuir para o sucesso do programa. Clarice, ainda recuperando-se, escuta atentamente, reconhecendo o talento e a criatividade de Beatriz. O momento sela ainda mais a confiança entre as duas. Por fim, Zélia decide procurar Arlete, movida por uma inquietação que não consegue ignorar. O encontro promete trazer à tona verdades ocultas e esclarecer questões que pairam no ar. Enquanto isso, as peças do intricado quebra-cabeça das relações e ambições de todos continuam a se mover, prenunciando novos desdobramentos que podem mudar tudo. Com essas tramas interligadas, o enredo avança, mostrando que cada personagem, em suas complexidades e desafios, caminha em busca de respostas, soluções e, acima de tudo, redenção. Na manhã seguinte, a notícia de que Lígia fora convidada para cantar em um cruzeiro correu rapidamente entre os conhecidos. Para muitos, era uma oportunidade de recomeço para a cantora, mas para ela, o convite era um alívio momentâneo em meio às turbulências que enfrentava. Lígia, no entanto, hesitava em aceitar. Deixar Celeste e seus problemas com Mauro para trás, ainda que temporariamente, parecia uma decisão egoísta. Foi preciso uma conversa sincera com Raimundo para que ela considerasse a ideia. Enquanto isso, Sérgio e Marlene continuavam observando a relação entre Alfredo e Anita. Durante um almoço casual, os dois comentaram sobre o comportamento de Alfredo. Ele parece diferente quando está perto dela, disse Marlene, cortando sua salada. Mais leve, mais humano. Você acha que ele está apaixonado? Sérgio perguntou, levantando uma sobrancelha. Não sei se já chegou a esse ponto, Marlene respondeu pensativa. Mas é claro que ela mexe com ele. E se for isso, talvez não seja algo ruim. Alfredo precisa de alguém que o desafie e o faça sair da zona de conforto. Marlene estava certa. Alfredo, apesar de sua fachada séria e profissional, começava a ceder ao charme e à espontaneidade de Anita. No entanto, ele ainda lutava para esconder seus sentimentos, temendo que um envolvimento pessoal prejudicasse sua reputação. Enquanto isso, a situação entre Celeste e Mauro continuava a evoluir. Mesmo após ser expulso de casa, Mauro não desistira de tentar reatar com Celeste. Ele a cercava com ligações e mensagens, pedindo uma nova chance. Celeste, firme em sua decisão, ignorava todas as tentativas de contato, mas isso não significava que ela não estivesse emocionalmente abalada. Foi durante uma dessas noites solitárias que Celeste decidiu desabafar com Lígia. Eu só queria paz, mãe, disse ela, segurando uma xícara de chá com as mãos trêmulas. Mas ele não me deixa em paz. É como se ele não conseguisse aceitar que acabou. Lígia a abraçou, prometendo que estaria ao seu lado em todos os momentos. Porém, no fundo, ela sabia que Mauro era um problema maior do que Celeste estava disposta a admitir. Na última cena da noite, Raimundo recebeu uma visita inesperada. Era Ronaldo, que vinha para esclarecer os motivos de sua recusa em voltar a trabalhar com ele. Não é pessoal, Raimundo, começou Ronaldo com um tom calmo. Eu só não posso me dar ao luxo de me envolver em algo que possa comprometer minha estabilidade agora. Raimundo assentiu, entendendo a posição do amigo, mas não conseguiu esconder sua decepção. Ele estava acostumado a resolver tudo sozinho, mas dessa vez sentia que precisava de Ronaldo mais do que nunca. Se mudar de ideia, minha porta estará sempre aberta, disse Raimundo, oferecendo um aperto de mão. Ronaldo hesitou antes de aceitar, deixando uma possibilidade em aberto para o futuro.
Enquanto isso, a ausência de Ronaldo forçaria Raimundo a buscar novos aliados para enfrentar os desafios que estavam por vir. Com as relações se tornando mais complicadas e os desafios aumentando, todos os personagens começam a perceber que suas escolhas agora terão consequências duradouras. Enquanto Clarice luta para recuperar sua saúde, Beatriz, Celeste e os outros seguem tentando encontrar equilíbrio entre os sonhos, os conflitos e os segredos que os cercam. E, em algum lugar, Arlete prepara o próximo movimento, que promete abalar ainda mais as já instáveis conexões entre todos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia tenta justificar suas ações ao afirmar que queria apenas afastar Beto da agência. Sua atitude, no entanto, desencadeia uma série de confrontos e revelações que prometem mexer com as relações entre os personagens de Garota do Momento. O drama se intensifica quando Arlete decide confrontar Juliano sobre o envolvimento de Bia em situações duvidosas. Durante a conversa, Zélia faz uma descoberta surpreendente. Bia é, na verdade, a mãe biológica de Valéria. Enquanto isso, Ronaldo finalmente confessa a Beto e Raimundo que armou para se livrar de Beto na agência. A confissão é carregada de culpa e Ronaldo toma a decisão de se demitir. O impacto dessa revelação deixa todos abalados, especialmente Beto, que não esperava tal traição. Em paralelo, Glorinha traz uma nova peça ao quebra-cabeça ao revelar para Beto e Ulisses que Basílio e Maristela estão trabalhando juntos em um esquema suspeito. Essa informação desperta a desconfiança dos dois, que decidem investigar mais a fundo. Ronaldo, carregando o peso de suas escolhas, encontra conforto ao desabafar com Lígia. A conversa traz um momento de reflexão para o personagem, que começa a repensar suas prioridades e erros. Enquanto isso, em outra parte da trama, Jacira provoca Alfredo sobre seus sentimentos por Anita, levando o personagem a refletir sobre suas emoções e possíveis caminhos a seguir. No âmbito romântico, Mauro busca a aprovação de Raimundo para reatar seu namoro com Celeste. Raimundo, inicialmente resistente, passa a considerar o pedido ao perceber a sinceridade de Mauro. Lígia, por sua vez, tenta convencer Beto a aceitar a oferta de trabalho em Brasília, argumentando que seria uma grande oportunidade para ele se reerguer. Essa insistência deixa Beto dividido entre suas ambições profissionais e os laços que ainda o prendem à sua cidade natal. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Beatriz decide questionar Clarice sobre as bolsas de estudo oferecidas pela Magnifique. O interesse de Beatriz levanta suspeitas, mas Clarice, mantendo sua postura firme, responde com diplomacia, deixando claro que o programa visa apoiar os mais necessitados. Essa interação reforça as diferenças entre as duas personagens, alimentando as tensões já existentes. Mauro, determinado a reconquistar Celeste, aparece para um jantar especial. O encontro marca um momento de reconciliação, trazendo esperança para o casal. Em contrapartida, Ulisses e Glorinha, que estão determinados a desvendar os segredos de Basílio e Maristela, decidem registrar um encontro suspeito entre os dois. Essa atitude pode ser o início de uma virada importante na trama, trazendo à tona verdades que até então estavam escondidas. Os próximos episódios prometem aprofundar esses conflitos, com revelações que podem transformar as dinâmicas entre os personagens. A trama se complica ainda mais à medida que segredos são desvendados e alianças são testadas, garantindo muita emoção e reviravoltas para os espectadores. Clarice confronta Bia ao presenciar um ato de crueldade em Garota do Momento. Os próximos acontecimentos prometem intensificar os conflitos e trazer à tona verdades chocantes sobre os personagens. A matriarca finalmente perceberá a verdadeira face da filha adotiva ao flagrar uma cena que expõe a frieza e a maldade de Bia. Esse momento decisivo levará a um confronto repleto de tensão e emoções. Tudo começa com Bia,
consumida pela frustração diante da decisão de Beto de aceitar um emprego em Brasília. Ainda alimentando esperanças de reconquistá-lo, ela decide agir de maneira impulsiva e perigosa. Durante uma visita à agência onde Beto trabalha, Bia mistura sedativos no café dele sem que ele perceba. Por outro lado, Bia se vê cada vez mais isolada. O comportamento da vilã começa a levantar suspeitas entre outros personagens, e suas ações impensadas colocam em risco os poucos relacionamentos que ainda possui. O acidente de Beto e o confronto com Clarice marcam um ponto de inflexão na trama, trazendo consequências que prometem abalar as estruturas da história. Nos próximos episódios, o público acompanhará as repercussões desse embate. Clarice, em sua busca por respostas, começará a investigar as reais intenções de Bia e as circunstâncias que levaram ao acidente de Beto. A relação entre as duas nunca mais será a mesma, e Bia precisará enfrentar as consequências de seus atos, seja dentro da família, seja perante a justiça. Esse arco também promete explorar as dinâmicas familiares de maneira mais profunda, revelando segredos e motivações que até então estavam ocultas. O impacto emocional das escolhas de Bia e as ações de Clarice serão centrais para o desenrolar da trama, mantendo o público intrigado e ansioso por mais reviravoltas. Assim, Garota do Momento continua a surpreender com suas narrativas envolventes e personagens complexos. O confronto entre Clarice e Bia não apenas redefine a relação entre mãe e filha, mas também aponta para um futuro repleto de desafios e descobertas, tanto para os personagens quanto para os espectadores. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto toma uma decisão que pode mudar o rumo de sua vida e carreira. Durante uma conversa franca com Raimundo, ele revela que pretende se mudar para Brasília. Para Beto, a capital oferece a chance de expandir sua carreira e alcançar novos horizontes. Contudo, a escolha não vem sem peso. Ele sabe que está deixando para trás laços importantes, especialmente com Beatriz. Enquanto Beto discute suas ambições, Beatriz enfrenta o impacto emocional dessa decisão. Ela sofre ao perceber que a partida do amado é inevitável, sentindo-se impotente diante da situação. Apesar de tudo, ela não desiste e planeja uma última tentativa de convencê-lo a ficar. Enquanto isso, Ronaldo e Bia não conseguem tirar um ao outro da cabeça. Embora ainda estejam lidando com seus próprios dilemas, os dois se veem presos em um ciclo de pensamentos sobre o outro. Essa conexão silenciosa sugere que algo mais profundo pode estar se desenvolvendo entre eles, mesmo que ambos ainda relutem em admitir. Do outro lado da trama, Juliano e Maristela vivem momentos de tensão. Eles temem que Clarice seja reconhecida e que isso coloque em risco os segredos que tanto se esforçaram para proteger. Clarice, que já enfrentou muitos desafios, torna-se uma figura central nas preocupações do casal, que se pergunta até quando será possível manter as aparências. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Anitta, em meio aos próprios conflitos, encontra conforto em sua amiga Marlene. Durante um desabafo, ela compartilha suas frustrações e angústias, buscando apoio em alguém que entende suas dores. Marlene, sempre solícita, oferece palavras de encorajamento, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a amizade pode ser um porto seguro. Basílio, com suas intenções obscuras, continua manipulando Maristela. Ele a envolve em seus esquemas, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e de sua conexão com Juliano. Contudo, sua ousadia não passa despercebida. Glorinha, sempre atenta, acaba flagrando Basílio e Maristela juntos, levantando suspeitas que podem ter consequências sérias para ambos. Lígia, determinada a avançar em sua carreira artística, recorre a Teresa para ajudá-la. Ela pede que a amiga interceda junto a Alfredo, solicitando uma oportunidade para se apresentar na televisão. Com sua ambição fervilhando, Lígia vê na TV uma chance de brilhar e conquistar o reconhecimento que tanto almeja. Apesar da decisão de Beto de ir para Brasília, Bia faz um último apelo. Ela o convida para sua festa de aniversário, implorando para que ele compareça. Para ela, esse evento não é apenas uma celebração,
mas uma oportunidade de se aproximar de Beto e talvez convencê-lo a repensar sua decisão. Beatriz, por sua vez, encontra em Arlete uma confidente. Durante uma conversa, ela desabafa sobre suas preocupações com Bia, revelando o quanto a situação a afeta emocionalmente. Arlete, sempre sábia, tenta acalmar Beatriz, mas sabe que a jovem está enfrentando uma batalha difícil. Determinada a encontrar respostas, Beatriz decide investigar a fundo o que aconteceu com a filha de Valéria e se ela realmente é quem Arlete acredita ser. Durante sua busca, ela revisita memórias do passado, conversa com personagens que tinham ligação com Valéria e começa a juntar os pedaços dessa intrincada história. Cada nova descoberta aumenta a tensão da trama, revelando o impacto que as mentiras de Juliano tiveram na vida de todos os envolvidos. Para Beatriz, a ideia de que Juliano tenha outra filha, ou que tenha encoberto a existência de uma, é devastadora, mas também fortalece sua determinação de trazer a verdade à tona. Enquanto isso, Arlete, cheia de culpa por ter guardado segredos e acreditado em mentiras durante tanto tempo, se torna um apoio importante para Beatriz nessa jornada. Sua experiência e sua conexão emocional com o caso são essenciais para desvendar o que realmente aconteceu. Com tantas peças ainda fora do lugar, Garota do Momento promete grandes reviravoltas nos próximos capítulos. A verdade sobre Juliano, a real identidade de Isabel e o destino da filha de Valéria são mistérios que mantêm o público na expectativa, enquanto Beatriz segue sua jornada em busca de justiça e respostas. A revelação de Arlete foi apenas o começo. A trama agora mergulha ainda mais fundo nos segredos que cercam os personagens, trazendo à tona histórias que prometem surpreender e emocionar. Próximos capítulos de Garota do Momento, a vida de Beto dá uma reviravolta inesperada em Garota do Momento. O jovem jornalista recebe uma proposta que pode transformar sua carreira: trabalhar como repórter no jornal O Globo cobrindo a construção de Brasília, a futura capital federal. Ainda abalado pelo recente término com Beatriz, ele decide aceitar o desafio e embarcar nessa nova jornada, mesmo sabendo que a mudança pode afastá-lo definitivamente da mulher que ama. Durante uma conversa franca com Ulisses, seu mentor e amigo, Beto explica os detalhes do convite. A oportunidade envolve a produção de reportagens e fotoreportagens diretamente de Brasília, explorando o dia a dia dos trabalhadores e as contradições do ambicioso projeto. Para um jovem jornalista com aspirações de destaque, é a chance dos sonhos. No entanto, Ulisses, sempre ponderado, alerta sobre as dificuldades de viver e trabalhar em uma cidade em construção, longe de tudo e todos. Beto, determinado, minimiza os riscos. Ele enxerga na proposta não apenas um avanço na carreira, mas também uma forma de superar o término com Beatriz e recomeçar. Tentando convencer a si mesmo, ele dispara: "O que os olhos não veem, o coração esquece." A frase, dita com certo pesar, revela sua tentativa de encarar o fim do relacionamento com maturidade e otimismo, mesmo que no fundo ainda sofra com a separação. Antes de continuar, já deixe comentários de onde você está assistindo esse vídeo, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A decisão de Beto, porém, não acontece sem conflitos. Beatriz, ao saber de seus planos, demonstra tristeza e ressentimento. Apesar de tudo, ela ainda nutre sentimentos por ele e tenta esconder sua decepção. Para ela, a distância significa não apenas o afastamento físico, mas o fim definitivo de qualquer chance de reconciliação. Em um momento de confronto, Beatriz tenta fazê-lo reconsiderar. "Você está fugindo, Beto. Brasília não é só uma oportunidade, é sua desculpa para deixar tudo para trás, inclusive nós dois", desabafa. Mas Beto, embora tocado pelas palavras dela, se mantém firme. Ele acredita que a mudança é necessária, tanto para sua carreira quanto para sua própria reconstrução emocional. No entanto, o caminho para Brasília se complica quando um segredo vem à tona. Durante uma discussão com sua irmã, Bia, Beto descobre que a vaga no jornal foi arranjada por Ronaldo, seu chefe e namorado de Bia. A intenção de Ronaldo era clara: afastar Beto da agência de publicidade e, consequentemente, de Beatriz. A revelação provoca uma explosão de sentimentos. Sentindo-se traído e manipulado, Beto confronta Ronaldo e Bia. "Vocês acham que podem decidir minha vida por mim? Isso é uma jogada suja", acusa ele. A briga entre os irmãos se torna inevitável.
com Beto questionando se a proposta realmente representa o avanço profissional que ele tanto almejava ou se é apenas uma forma de ser afastado das pessoas que importam para ele. Ronaldo tenta justificar sua atitude, alegando que apenas queria ajudar Beto a encontrar um novo propósito. Mas para Beto, as intenções do chefe não diminuem o impacto da manipulação. O conflito abala ainda mais seus sentimentos e o faz reconsiderar suas decisões. Apesar das circunstâncias, Beto decide manter sua escolha de partir para Brasília. Ele reconhece que, independentemente de como a oportunidade surgiu, ainda é uma chance única de crescimento. Contudo, agora mais ciente das motivações por trás da proposta, ele promete a si mesmo que não será mais influenciado pelas ações dos outros. Antes de partir, Beto procura Beatriz para uma última conversa. Ele expressa sua gratidão pelo tempo que passaram juntos e admite que ainda sente muito por ela. Você sempre será importante para mim, Bia. Mas preciso ir. Talvez isso seja o melhor para nós dois agora, diz, tentando encerrar o capítulo com dignidade. Beatriz, por sua vez, decide não insistir. Apesar da dor, ela compreende que a decisão de Beto não é apenas sobre eles, mas sobre seu desejo de encontrar um novo. Beto conversa com Raimundo e revela sua decisão de se mudar para Brasília para investir em sua carreira, deixando claro que esse é um passo importante para seu futuro profissional. A notícia cai como uma bomba, gerando reações intensas em todos ao seu redor. Enquanto isso, Ronaldo e Bia se envolvem em pensamentos confusos, refletindo sobre o que sentem um pelo outro, mas sem coragem de expressar seus sentimentos. Juliano e Maristela, por outro lado, estão inquietos com a possibilidade de Clarice ser reconhecida, o que pode trazer problemas inesperados. A preocupação deles cresce à medida que a situação parece sair de controle. Beatriz, por sua vez, sofre profundamente ao constatar que Beto está mesmo decidido a ir para Brasília. O impacto da partida dele mexe com suas emoções, mas ela tenta se manter forte, embora a dor seja evidente. No meio desse turbilhão, Anita encontra apoio em Marlene, desabafando sobre seus conflitos internos. Enquanto isso, Basílio, astuto e manipulador, tenta influenciar Maristela em seus próprios planos, usando sua habilidade de persuasão para controlar a situação a seu favor. Lígia, determinada a avançar em sua carreira artística, pede a Teresa que fale com Alfredo para convidá-la a se apresentar na TV. Ao mesmo tempo, Bia, desesperada para manter Beto por perto, implora que ele vá à sua festa de aniversário, tentando usar o evento como uma chance de reconectar-se com ele antes que parta. A tensão aumenta quando Beatriz comenta com Arlete sobre o vínculo entre Bia e Beto, revelando preocupações sobre como isso pode afetar todos os envolvidos. Enquanto isso, Glorinha flagra Basílio em um momento suspeito com Maristela, levantando ainda mais dúvidas sobre as intenções dele. Pouco depois, Bia revela a Beto que sua oferta de emprego em Brasília não foi mera coincidência, mas uma armadilha criada por Ronaldo. Essa revelação o deixa dividido, questionando suas escolhas e os motivos por trás das oportunidades que surgiram. Paralelamente, em Garota do Momento, uma sequência tensa se desenrola quando Mauro insiste em perseguir Celeste, culminando em um confronto dramático com Edu. Mauro, obcecado, posiciona-se em frente ao prédio de Celeste, aguardando o momento certo para agir. Quando a vê chegando, ele tenta abordá-la com sarcasmo. Quer uma carona, ovinha? Diz, enquanto Celeste tenta se afastar. Determinado, Mauro bloqueia sua passagem e tenta forçá-la a entrar no carro. Agora não tem nenhuma amiga sua para fazer escândalo. A gente vai conversar. Ameaça, segurando Celeste contra sua vontade. Mesmo lutando, ela não consegue se desvencilhar. Nesse momento, Edu aparece como salvador inesperado. Tira as mãos dela, seu canalha, grita Edu, confrontando Mauro sem medo. O vilão, em tom desdenhoso, rebate. Eu sou o namorado da Celeste. Se tô mandando entrar no carro, ela vai. Edu, contudo, não se intimida e retruca com firmeza. No dia de São Nunca, seu covarde. Nunca mais chegue perto da Celeste ou eu te arrebento. A tensão atinge o ápice quando Mauro tenta atacar Edu, mas o jovem se esquiva com habilidade e, em um movimento rápido, derruba o rival com uma rasteira certeira. Some daqui. Some da vida da Celeste. Ordena, encarando Mauro com determinação. Celeste, ganhando coragem, reforça o aviso. Se aparecer de novo, eu chamo a polícia. Humilhado e derrotado, Mauro se retira, mas não sem antes lançar uma última ameaça. Você tá passando dos limites, Celeste. Isso não vai ficar barato. A jovem, tomada pelo medo, desaba em lágrimas nos braços de Edu, que a conforta com carinho e promete protegê-la a qualquer custo. Esses eventos refletem o clima de tensão e conflito que permeia a vida de todos os personagens.
cada um lidando com seus próprios dilemas e enfrentando desafios que exigem força e determinação. Seja em Brasília, no coração de relacionamentos complicados, ou nas ruas de Garota do Momento, as emoções estão à flor da pele, prometendo desdobramentos ainda mais intensos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto e Beatriz revelam a Bia que armaram um plano para flagrá-la, deixando-a sem palavras diante da confissão. Enquanto isso, Mauro tenta abordar Celeste em um momento inoportuno, mas Eugênia surge para defender a prima com firmeza. Em outro ponto, Clarice demonstra desapontamento com as alunas que conquistaram as bolsas de estudo, enquanto Zélia celebra entusiasmada o resultado. Beatriz decide compartilhar com Basílio, que retomou contato com Beto, sugerindo que